iniciar agora o segundo painel, tá? da discussão aqui do Simpósio Catarinense Piscicultura. Esse painel, pessoal, a gente vai trabalhar questões burocráticas, vamos dizer assim, relacionadas às atividades da piscicultura, que são exigências legais que vocês, piscicultores, nós técnicos, temos que estar cumprindo, né? Deixa eu pegar aqui meu rascunho do Faustão. Aí, agora apareceu. Pessoal, então, esse painel, esses são as exigências legais para a produção da piscicultura. Quais são os documentos e de quem é a responsabilidade pela emissão? Então, a gente vai trabalhar aqui o RGP, a ART, o GTA, licença do aquicultor, né? E a gente conta aqui com 4 painelistas que vão fazer uma explanação breve no início, e aí depois a gente vai abrir para debate. Então, agora nós vamos mudar um pouco a forma de fazer. Então, primeiro os painelistas apresentam, e aí depois a gente abre para debate. Como são 4, fica mais fácil assim. Pessoal, façam perguntas, aproveitem esse momento para tirar as dúvidas. A gente sabe que a grande maioria de vocês aqui estão com bastante dúvida sobre principalmente a licença do aquicultor, que o Alex está aqui, vai estar apresentando, e vocês vão ver que o prazo é esse mês para todos se regularizarem. Tá? Então, vamos aproveitar esse momento, que a ideia é que tenha essa troca mesmo, né? De perguntas, de respostas, e que ninguém saia daqui com dúvidas. Então, para compor a mesa, eu quero chamar aqui então a dona Ofélia Campinhoto, vice-presidente da Associação Catarinense da Aquicultura, da CAC. Peço para se sentar, dona Ofélia. Quero chamar também o senhor Alex Lira, coordenador de pesquisa e estatística da Pesca e Aquicultura do Ministério da Pesca e Aquicultura de Brasília. Chamar aqui novamente a Mariane Murakami, do IMA. E também o Pedro... agora me pegou esse sobrenome, hein, Pedro? Vamos para o Mansur, que é mais fácil, né? O último... Então, o Pedro Mansur, que é coordenador do Programa de Sanidade e Animais Aquáticos da SIDASC. Bom, para iniciar, a gente vai mudar um pouquinho a ordem. Eu vou passar a palavra, então, para a dona Ofélia, que ela já vai fazer uma apresentação que está ali relacionada ao painel anterior e a esse. Tá certo, dona Ofélia? Então, fica à vontade. A palavra é contigo, você tem 15 minutos, tá bom? Se me deixar, eu falo mais. Bom dia. Obrigada. É bom estar com vocês. É sempre uma oportunidade para a gente conversar e falar de piscicultura, né? E estar junto com os piscicultores, que eu estou vendo bastante piscicultores. Alguém me disse que veio só para me ver. Então, um abraço a todos vocês. E como a gente é piscicultor, aquicultor já há bastante tempo, uns 24, 25 anos, então a gente conhece um pouquinho de piscicultura, né? E vamos falar um pouquinho da nossa piscicultura de Santa Catarina. A gente tem uns dados, né? E uma das coisas que, principalmente, eu sempre escutava, que as pessoas começam a me perguntar, né? E sobre comercialização e como a gente vende. Vamos ver. Então, vamos falar um pouquinho só dos nossos dados. O próprio EPAGRE lançou agora recente os dados nossos da piscicultura, que quem faz esse levantamento, os números de quem somos, de quanto produzimos, que informa o PeixeBR, nada mais é do que o pessoal da EPAGRE, dos municípios que atuam, das regiões que atuam com a piscicultura. Então, não vou falar muito sobre isso, que a gente já tem isso bem disponibilizado, no próprio grupos que nós temos de piscicultura, de aquicultura, a gente já disponibilizou isso, então é fácil de vocês entrarem e olharem sobre isso, para a gente poder ir adiantando. Então, aqui também tem a nossa produção, que são as tilápia, as carpas, os bagres, as trutas, né? E os dados que o Bruno, inclusive, mandou esses, agora recente, no próprio grupo de piscicultura Santa Catarina, e a gente disponibilizou nos mais grupos. Então, vamos um pouco mais adiante, que esses são os dados que todos nós já praticamente conhecemos. Mas eu quero falar um pouquinho mais sobre o nosso foco, que é a tilápia. E uma das perguntas que eu mais ouço, eu estou com o meu peixe pronto, quero comercializar, quem é que vai comprar, quem é que está comprando, aonde que eu posso colocar esse peixe, aonde que eu tenho um preço melhor,
São perguntas com muita frequência que eu recebo, e nós sabemos que nós, piscicultores de Santa Catarina, somos, na maioria, pequenos e médios produtores, que o nosso foco, às vezes, é Pesca e Pague, outras empresas que vêm de fora e compram. Agora, a gente tem a Cooperativa Juriti, que tem aqui 3 representantes, 4, né? Da Cooperativa Juriti de Massaranduba, que hoje eles vão falar também. Então, começou uma integração, mas nós, Santa Catarina, ainda não temos muita integração na área da piscicultura. Na realidade, o que acontece? Nós produzimos e quando temos o peixe pronto, nós vamos pensar para quem a gente vai vender, que não é muito legal. E nós estamos num momento onde não está muito propício a comercialização. E a gente sabe que tem piscicultores com peixe prontos, mesmo agora no inverno, e que tiveram dificuldade para vender, para colocar no mercado. E aí a gente começa a se questionar as perguntas, né? Nós já tivemos outros questionamentos mais fortes, como, por exemplo, como fazer para a gente realmente receber quando a gente venda, né? Então, o importante é produzir, comercializar, vender e receber também. Então, para que a gente possa entender todo esse cenário, a pergunta primeiro é, vamos pensar no alevino. O alevino é, como eu aprendi lá em Coxilha, que é a semente, né? É a semente da piscicultura. Então, a gente tem que ter, na realidade, um alevino de procedência, com atestado de sanidade. A gente fez todo um levantamento, no ano passado, a gente levou um trabalho em cima de sanidade, o próprio Epagre fez também. Então, é importante que a gente se preocupe com isso, né? Porque se a gente tiver um peixe contaminado numa região, nós podemos estar contaminando todos os nossos vizinhos, a nossa região, e podemos ter um problema de vazio sanitário. Então, é uma preocupação. E outro detalhe é a propriedade legalizada. Vocês viram antes que foi o debate em cima da licença ambiental, e eu lembro que eu estou nessa questão acompanhando desde 2012, né, Sérgio? Quando a gente tinha a lei lá da piscicultura, que o Roberto, o Sérgio, começamos a ir na LESC questionar por que não aprovava, por que não passava, o que acontecia com a nossa lei da piscicultura que estava lá na LESC parada. De 2012, foi publicada em 2019. E aí a gente começou a trabalhar em cima disso. Então, ter uma propriedade legalizada é importante para nós todos. Eu brinco dizendo assim, a gente não compra um carro e não quer que ele esteja legalizado, não paga a documentação todo ano, não paga toda o que são as exigências para poder andar, para poder estar legal. É mais ou menos isso que acontece na piscicultura também. Só que a gente não tem evoluído muito nisso. E, mesmo assim, a gente tem trabalhado bastante para ver se a gente consegue evoluir. Então, ter licença, autorização ambiental, autodeclaração, outorga o direito de uso da água, reserva legal, cadastro ambiental rural, né? Licença do aquicultor. Lembrando que a gente está cultivando águas para realmente produzir peixes, né? Então, ter essas documentações é uma coisa assim que eu gostaria muito que realmente acontecesse e que desburocratizasse, que fosse mais fácil. Mas parece que as coisas não ficam fáceis, cada vez fica mais difícil. E a gente quer que as coisas melhorem, né? E também temos o problema da alimentação, né? A ração de qualidade, que é importante. A questão de ração, eu acho que nós já vimos que já evoluiu bastante. A gente hoje tem bastante rações de qualidade, né? Então, eu acho que com proteína, tem melhoramento genético, isso tudo é importante. Energia elétrica, eu acho que também já evoluímos bastante com equipamentos, tecnologia. Eu vejo que o nosso piscicultor, a maioria, estão chegando numa idade mais avançada. Daqui a pouco tem dor nas costas, não pode se molhar. Então, a parte da mecanização, da tecnologia, eu vejo que nós conseguimos, de uma maneira geral, avançar. E hoje tem muitas coisas já disponíveis, como sonda para inteligência artificial na alimentação, na aeração, com sondas. Então, esse processo, eu acredito que a gente já evoluiu e ainda temos que evoluir, porque a automatização é um processo natural, né? E é importante que isso aconteça. E a documentação para comercialização, para vender. Quando a gente quer vender, a gente tem que ter em dia. O primeiro é a nota fiscal, que eu acho que está tudo ok. A maioria consegue já fazer nota fiscal eletronicamente, sem problema nenhum.
O outro é o GTA, que o pessoal da cidade que está ali, né? Também eu acho que não é tão complicado ter o GTA, que é o Guia de Transporte Animal, né? Tem algumas questões que a gente fica perguntando por que eu tenho que levar com GTA peixe que já está no gelo, que já está para abate, mas depois eu acho que você pode esclarecer. E outra questão que eu vejo, que é bem polêmica, é a anotação de responsabilidade técnica, a ART. Essa anotação de responsabilidade técnica, quem exige para nós é o Conselho Médico Veterinário, né, que é o Conselho Regional. E eu vejo que a maioria ainda não tem o ART do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Vou colocar um exemplo do que aconteceu conosco em Gaspar, da Quipar. 3 psicultores foram autuados porque não tinha ART. Aí a gente começou a se perguntar, que bicho é esse? Para que serve isso? Por que a gente tem que ter ART? E por que a gente tem que pagar ou ter um médico veterinário? Segundo o Conselho Regional de Medicina Veterinária, nos disse que, sim, quem trabalha com piscicultura, quem comercializa com piscicultura, tem que ter ART. Então, o que a gente conseguiu, e é uma ideia para outras pessoas fazerem, nós conseguimos fazer a ART via associação. Então, um médico veterinário, para você te dar a ART, ele te cobra, é normal, porque o processo que eles nos informaram, é um salário mínimo por mês, no mínimo. Se você for ter uma ART sozinha, individual, você vai pagar, então, em média, 12 salários mínimos por ano. Junto na associação, junto aos piscicultores, e aí a associação paga a ART e a gente tem um médico veterinário via associados. Então, os associados pagam um salário mínimo por mês para a pessoa que dá a ART para os piscicultores. E assim, a médica veterinária, no nosso caso, que é a doutora Ângela, ela faz a ART, o acompanhamento médico veterinário. Se tiver algum problema, ela vai na propriedade, ela recolhe o peixe, encaminha para fazer análise. Quando é vendida, ela emite a ART, junto com a ART, ela emite o boletim de produção. Junto com o boletim de produção é informado da onde o alevino veio, se teve algum problema, se teve alguma mortalidade. Todas essas informações acompanha no boletim junto com a ART. Então, a gente já discutiu via Ministério da Pesca, em várias outras, porque a gente vê que não é comum as pessoas fazerem isso, mas a gente sabe que é uma exigência que acontece no Conselho. Outra coisa que aconteceu, que também me questionaram, apareceu o pessoal do CREA, que não é médico veterinário, é de construção, exigindo que se tivesse também a ART do CREA na piscicultura. Gente, não dá para a gente ficar aceitando todas as exigências. Temos que começar a questionar, começar a entender por que a gente tem que ter, sabe? Então, esse é o caminho que eu vejo que a gente tem que conversar. E agora, recentemente, nós temos o RGP, que nada mais é do que a licença do aquicultor. A licença do aquicultor, a gente começou a conversar e a questionar após aquela publicação que saiu no dia 26 de dezembro, da portaria do Ministério da Pesca, 174, onde fala sobre o RGP do aquicultor. Aí eu lembro que logo em seguida eu conversei com a Juliana Lopes, né? E aí a Juliana disse, não, conversa com a Alisson, que ela é do Ministério da Pesca também. Aí nós começamos a conversar com a Alice e perguntar por que nós temos que fazer a licença do aquicultor. Não, é lei, é obrigação. Então tá, então vamos entender. E aí nós voltamos a conversar sobre isso bem no período que era anteceder a Semana Santa. Era o período que nós, piscicultores, estávamos vendendo e comercializando o nosso peixe e que algumas indústrias, principalmente o pessoal do Sul, né, Tiago? Cadê o Tiago que está por ali também? Lá no fundo. O pessoal do Sul, lá daquela região, Braço do Norte, Armazém, começaram a ter dificuldades na comercialização, porque o RGP antigo não valia, tinha que ter a licença do aquicultor. Nós tivemos, então, a nossa reunião da CAC 24 de janeiro,
E nessa reunião nós convidamos o pessoal, representante do Ministério da Pesca, representante do governo, né, o Tiago Frigo participou, o Delcio Batista participaram, e mais o pessoal do Sul encaminharam um ofício. Juntamos um outro ofício da CAC, encaminhamos para o Ministério da Pesca, solicitando mais informações e prorrogações. Aí, no dia 22 de março, nós tivemos já esse retorno, isso foi rápido até, né? Onde teve a resposta do Ministério da Pesca, dando essa prorrogação para que fosse a licença do aquicultor, então, tivesse validade até final agora de julho. Então, nesse período, valeria ainda o RGP antigo. E se nós formos olhar os nossos RGPs antigos, eles já foram feitos há 10 anos atrás. Eu não tinha noção de quanto tempo a gente já tinha isso. Aí eu fui olhar o meu RGP. Gente, 10 anos nós estamos com o mesmo RGP, não atualizamos, não tivemos cobrança e usamos nos 10 anos. Ok, então dentro do próprio Ministério da Pesca, nessa portaria que foi 219, que foi publicada 22 de março, diz lá que o próprio Ministério se colocava à disposição para fazer capacitação para nós entendermos como fazer a licença do aquicultor. Em seguida, criamos um grupo nosso de trabalho dentro da piscicultores, onde a gente tem 35 técnicos que se dispuseram para fazer a capacitação. Aí cobramos novamente para que fosse feita a capacitação para esses técnicos, e isso aconteceu no dia 10 de maio, online, claro que hoje é muito fácil a gente trabalhar online, né? Então, essa capacitação, apesar da gente ter 35 técnicos do grupo, 31 pessoas participaram. Eu penso assim, ok, é mais burocracia, mas vamos entender, vamos procurar conversar. Tem problemas? Sim, nós sabemos que tem problemas. Podemos resolver, podemos começar a fazer. Eu disse para o Érico, cadê o Érico? Está lá atrás. Que é um dos técnicos que se colocou à disposição para fazer a licença do aquicultor para os nossos aquicultores. O melhor caminho para a gente entender como funciona é começar fazendo. Eu disse, vamos lá em casa e começa a fazer o meu. Então, eu hoje já tenho licença do aquicultor, eu espero que dure mais 10 anos, mas eu sei que a validade é por 5 anos. Né? E já recebi, já estou com ele em mãos. Né? E aí, claro que teve algumas situações que a gente começou a colocar. Quem faz? Os técnicos. Encaminha para quem? Para o Ministério da Pesca, mas também vai para a Superintendência Estadual. Então, a gente tem que trabalhar de acordo com a Superintendência Estadual do Ministério da Pesca, porque tem que agilizar. Vimos que, burocraticamente, tem problemas, tem que fazer adequações, às vezes é feito, não tem o retorno, então tem coisas a melhorar, mas é um caminho que a gente começa a fazer. Gente, até 2 hectares não é cobrado nada, tá? É gratuita. Acima de 2 hectares é cobrado uma taxa anual, porque a licença de aquicultor tem validade por 5 anos. Então, depois o Alex, eu acho, pode esclarecer melhor sobre isso, né? E aí a gente tem o grupo que faz esse trabalho, e qualquer dúvida também são esclarecidos lá no grupo. Essa semana começou a pegar fogo, porque a gente viu os áudios lá do Francisco, da PeixeBR, né? E provavelmente eles estão pedindo um prazo maior para que se faça isso, e eu acho justo, porque, como aconteceu, né, Mariane, nas licenças ambientais, né, a gente começou a se questionar, tá, quantos nós temos de piscicultor que tem as licenças? Não sei se vocês apresentaram isso no começo. Não. E aí a gente viu que os nossos piscicultores de Santa Catarina, a maioria não era nem licença, era autorização ambiental, que é até 5 hectares. E os dados que a gente viu lá do ano passado, né, Mariane, nós tínhamos lá 594 que fizeram autorização ambiental. Se nós somos mais de 3 mil produtores, piscicultores profissionais, e a gente só tem, digamos, 600, mais uns 50 e pouco que fizeram licença ambiental, né? Então, 650, mais ou menos, que tem licença ou autorização ambiental, não dá para a gente ficar sem fazer nada. A gente tem que trabalhar em cima disso. Porque nós temos muitos piscicultores, muitos aquicultores que não têm a documentação necessária para fazer
trabalhar tranquilo na piscicultura. E a gente precisa dessa documentação para ter acesso aos créditos, para ter acesso ao que a gente realmente consegue trabalhar, até na comercialização, no acesso de crédito do próprio Ministério, nos planos safras, né? Então, a gente quer realmente colocar as coisas em dia, a casa em dia, né? Isso é importante. Então, a gente tinha uma entrega simbólica de licença do aquicultor para o Marcelo, mas ele ainda não recebeu. Então, essa nós não vamos fazer hoje. Vamos fazer num outro momento, né, Marcelo? Marcelo, que é o presidente da CAC. Deixa eu ver. Então, só para continuar a esclarecer um pouco, no dia 24 de janeiro, a gente teve a nossa reunião da CAC em Massaranduba, na propriedade do Marcelo Luqueta, que é o Marcelo, presidente da CAC. Marcelo, levanta para o pessoal te conhecer, que é o atual presidente da CAC, né? Então, tivemos lá, com boa participação, e lá a gente fez essa solicitação, esse trabalho. A gente disponibiliza nos grupos, que aqui está muito ruim para ver, né? E aí foi feitas as solicitações também para o Ministério, via os ofícios. Esses trabalhos têm que ser feitos para a gente poder realmente caminhar nisso, né? E aí eu pergunto, o que a gente pode fazer para melhorar a nossa piscicultura de Santa Catarina? Uma das coisas que eu vejo que é fundamental e que eu já ouvi hoje aqui é a comunicação. Comunicação, como a gente tem problemas da comunicação. E não só na comunicação, como nas interpretações. A gente viu, por exemplo, quando começamos a falar a licença, cada técnico fala de um jeito, um vem te exige uma coisa, outro te exige outra. Então, eu acho que aqui é um momento, Darcy, da gente levar isso, inclusive, para a Secretaria da Agricultura e Aquicultura, e aonde a gente possa começar a trabalhar mais essas exigências, né? Por que a gente tem que ter o ART? Por que a gente tem que ter licença de aquicultor? Por que a gente tem que fazer licença ambiental? Quais são realmente os documentos, né? Para que todos os técnicos, eu sei que a gente já tem um manual que o Casaca fez, mas mesmo assim eu vejo assim que a comunicação ainda é muito importante para que a gente realmente possa evoluir nisso, né? E também é importante o envolvimento de todos os piscicultores, aquicultores, né? Hoje nós conversamos muito nos grupos de WhatsApp, eu acho que a gente evoluiu bastante depois da pandemia, principalmente, onde a gente faz mais reuniões online e as informações nos grupos, mas como a gente tem muitos grupos, muitos amigos, muitos assuntos, muitas coisas passam despercebidas ou muitas coisas a gente acaba deletando para não sobrecarregar a nosso celular, as nossas informações, né? Então, e desburocratizar, eu vejo que é um caminho que a gente tem que começar a trabalhar junto. Começar a dizer por que é difícil, por que a gente não está entendendo, por que o Ministério da Pesca está cobrando isso? Por que a Secretaria da Agricultura cobra outras coisas? Então, a parte de desburocratização, Darcy, é o caminho que eu vejo lá onde a gente fala na comunicação. Tá? Começar a dizer assim, temos que fazer isso, tem que estar documentado, tem que ter, por exemplo, qual é a lei que me exige, qual é a lei que me exige que eu tenha ART, que eu tenha piscicultura, que eu tenha o GTA, sabe? Para que as pessoas realmente possam chegar e perguntar, é ali o caminho. Então, eu acho que tem que começar a trabalhar esse caminho, né? E eu vejo que a legalização, na realidade, é fundamental. Nós somos legalizados, né? Nós temos um documento de nascença. Se a gente não tivesse esse documento, a gente não teria nome, né? Então, é importante essa legalização. A integração é outro caminho, né? A valorização do aquicultor, a gente começou a fazer um trabalho também. No ano passado, no dia 30 de agosto, a gente conseguiu, via a LESC, que se fosse feito a lei que nós já temos, né? Lei 18.683, que é o Dia Estadual do Aquicultor. Se vocês forem olhar, é a primeira vez que vocês ouvem a nível nacional ou a nível estadual, que agora nós temos um Dia do Aquicultor. Se ouve muito falar em pesca, né? Dia do Pescador, Dia de São Pedro, nós mesmos já fazíamos lá em Gaspar, né, Henrique? O Dia do Pescador fizemos há 10 anos e o ano passado fizemos o último Dia do Aquicultor e que daqui para frente a gente vai começar a fazer o evento estadual do Dia do Aquicultor de 2 em 2 anos. Por causa dos excessos de eventos que acontecem, a gente não consegue abraçar tudo. Então, o ideal é que a gente faça esse evento de cada 2 anos. Então, o ano passado a gente fez e o próximo será o próximo ano. Também nós conseguimos
Em 2022, esse foi um trabalho junto com o pessoal nosso da Semana do Pescado, Gregolin. Conseguimos aqui com o pessoal da CAC, do Sindip, uma lei estadual que criou o Dia Estadual do Peixe. Então, nós já temos 2 leis estadual que a gente conseguiu criar, uma Dia Estadual do Peixe e a outra que é o Dia do Aquicultor. Principalmente para valorizar o aquicultor, né? A gente ouve muito falar em pesca, é pescador, e a gente ouve menos falar em aquicultor. E a gente quer que se fale mais também, ou de igual também, o dia nosso piscicultor, nosso aquicultor, né? Beleza? Obrigada. Eu acho que o meu tempo esgotou, né? Já está 1 minuto adiantado, mas tudo bem, obrigada. Obrigado, dona Ofélia. Eu que agradeço. Eu quero registrar aqui a presença do Saltemir Gregolin, que é o presidente aqui da organização da Expomar, né? E também ex-ministro da Aquicultura e Pesca. Você queres fazer uma consideração, Saltemir, antes de eu passar ao próximo panelista? Bom dia. Tá fraco, gente, tá muito fraco. Bom dia. Para quem chegou um pouco depois que eu falei de manhã na abertura, só desejar boas-vindas. Né, dizer que a gente fez um esforço muito grande junto com a CAC, com a IPAGRE, né, os parceiros aí, para fazer ter esse momento aqui, ter a piscicultura dentro da Expomar. Né, e a gente quer agradecer vocês, porque essa sala cheia representa que, né, atingimos o objetivo. Atingimos o objetivo e de fazer esses debates muito importantes. Toda a programação foi discutida em conjunto, né, com a CAC, a dona Ofélia, a IPAG, o Darcy, o time todo aí, para exatamente ter nas discussões aqui aquilo que realmente interessa a vocês. Né? A gente não ficar discutindo coisas, né, que não têm a ver com a realidade. E por isso fizemos um esforço de trazer, né, pessoas, né, que entendem do assunto para buscar as respostas que a piscicultura catarinense precisa para continuar desenvolvendo, crescendo. Né? Já somos aqui, eu sou catarinense também, somos o 5º maior produtor de peixes e o 4º maior de tilápia. Né? Temos aí referências importantes em termos de genética, com a IPAG, com a Aquasul, outros produtores. Né? Temos um sistema de indústrias também, tem muita organização também em torno de cooperativas, pequenos frigoríficos. Então, a gente também é um exemplo para o Brasil, né, na piscicultura, da mesma forma como somos na pesca e maricultura. Então, muito obrigado pela presença de vocês, bom proveito, a tarde vai estar muito movimentada aí com a feira, tá bom? Um abraço. Obrigado, Gregolin. Então, pessoal, vamos passar agora para o próximo panelista. Só queria antes também registrar aqui a presença do senhor Orlando Giovanelli, presidente da Cooperativa Juriti, né, que vai estar palestrando aqui também à tarde, né? E toda a equipe da cooperativa está aqui presente. E eu chamo aqui o Dr. Alex Lira, que é coordenador geral de estatística de pesca e aquicultura do Ministério de Pesca e Aquicultura de Brasília, né? Ele vai falar sobre a questão da licença de aquicultor, né, principalmente, né, Alex? E, Alex, só para fazer uma introdução, boa parte do grupo que está aqui também fez uma capacitação junto com o Alisson, colega de vocês lá, sobre o processo de licenciamento. Então, vai vir a complementar. Então, muito obrigado. Boa palestra. Bem, bom dia a todos e todas. Acredito que, enquanto o pessoal arruma aqui, vou fazer só uma explanação breve, algumas palavras. Acredito que vários aqui nunca viram esse rosto, certo? Pela parte do Ministério. A parte de registro, monitoramento, mas principalmente registro, está sob a coordenação do Alisson Carvalho, que acredito que vários aqui já ouviram falar ou já estiveram com ele em algum momento, seja em uma capacitação ou até presencialmente. Ok. Então, eu vou fazer uma explanação geral aqui, tratando principalmente do RGP e da licença do aquicultor. Antes, eu gostaria de aproveitar a presença aqui do nosso ex-ministro, eterno ministro, né, Gregolin, agradecer pelo convite ao Ministério da Pesca, em particular, no nome do nosso secretário nacional, o Luiz Gustavo Cardoso. Então, agradeço o convite. E vou tentar cumprir o prazo aqui de tempo, eu me preparei até para mais tempo. Acredito que, como você comentou, como já teve uma capacitação com o Alisson, muita coisa do que foi falada pelo Alisson, vou trazer aqui novamente.
Vou tentar ser um pouco mais breve, mas me ponho à disposição de todos assim que acabar essa sessão, para a gente poder conversar no estande do Ministério da Pesca. O que for possível de ser atendido aqui, eu tento atender vocês e, caso necessário, a gente anota as demandas e leva para Brasília, para o corpo técnico tentar solucionar o que for necessário. Okay? Então, me ponho à disposição para, assim que a apresentação acabar, podermos conversar em algum momento durante o evento. Então, essa apresentação ela vai se nortear em alguns pontos. Eu vou falar muito brevemente, talvez até pular, da estrutura e atribuições do Ministério da Pesca. Acredito que é importante diferenciar o papel da Secretaria Nacional de Registro, Monitoramento e Pesquisa, do papel da Secretaria Nacional de Aquicultura. Embora sejamos do mesmo ministério, temos atribuições distintas e complementares. Então, eu vou pontuar isso rapidamente. Falar um pouco do Registro Geral da Atividade Pesqueira, o tão conhecido RGP, aqui na qual nós temos uma categoria específica de aquicultor e aquicultora, que é a de interesse de todos os senhores e senhoras aqui. Procedimentos para aquicultor e aquicultora, uma comparação entre o antes e o depois, no processo de solicitação do registro / licença de aquicultor. Então, como vocês já sabem e estão passando por esse processo, a gente tem uma diferença clara do que era feito antes para como está agora no momento, né, com a portaria 174. Então, vou falar muito brevemente. Requerimentos, documentos necessários, possíveis custos e, principalmente, no final, que é algo que vem sendo falado, a atualização cadastral do RGP. Então, esse é um ponto que eu acredito que todos estão, já foi pontuado aqui, que todos estão esperando, né? E estão fazendo, e é necessário, eu vou destacar um pouco isso no final da apresentação. Então, só rapidamente, não vou passar breve, nós temos 4 secretarias do Ministério da Pesca e Aquicultura, na qual a Secretaria de Registro, Monitoramento e Pesquisa, que é responsável pelo registro não somente de aquicultores e aquicultoras. Então, é responsável pelo registro de embarcação, de armador, de empresa pesqueiras, todas as categorias inseridas no RGP. Okay? Então, as principais atribuições do Ministério, de uma forma geral, elas trouxe 3 delas aqui, né, em particular, especificamente na Secretaria Nacional de Registro, Monitoramento e Pesquisa, seria de executar as políticas de registro e monitoramento no contexto da pesca e da aquicultura, okay? Promover o desenvolvimento da pesquisa dentro do âmbito da pesca e da aquicultura e uma terceira atribuição, que seria a questão da estatística pesqueira e também aquícola. Okay? À tarde, eu estarei presente numa outra sessão para falar exatamente de estatística pesqueira, mas a aquícola também não fica e não pode ficar de fora desse processo, e com o apoio da Secretaria Nacional de Aquicultura, na medida do possível, vêm sendo feitas ações para levantar esses dados estatísticos da aquicultura. Então, como eu citei antes, o registro da atividade, o Registro Geral da Atividade Pesqueira, o RGP, contempla uma série de categorias da qual nós temos o aquicultor e a aquicultora, que atualmente é definido pela portaria 174, que foi publicada no final do ano passado, né, que traz como um princípio do processo dessa portaria de tentar simplificar o processo de solicitação de registro / licença de aquicultor. Okay? Então, nesse sentido, eu vou trazer um pouco do antes e posteriormente do depois. Né? Acredito que vocês passaram, a maior parte aqui, se não todos, passaram por esse processo em algum momento de solicitação do registro e, consequentemente, da licença, como era antes, e era um processo bem penoso e duradouro. Durava muito tempo, com muita burocracia, com diferentes etapas, e isso, no final, acaba trazendo problemas tanto para os aquicultores, como também por parte da gestão, porque nós temos um processo de avaliação de processos mais lento, com mais documentações, e, consequentemente, isso pode vir a emperrar, podemos dizer assim, o processo de emissão do registro, consequentemente, da licença. Então, tínhamos como antes, né, o processo, um primeiro passo de solicitar o registro do aquicultor, seria o primeiro ponto, quando a pessoa, o usuário ou o piscicultor, ele pensa, eu quero ser um piscicultor. Então, ele iria buscar o Ministério da Pesca ou a Superintendência. Eu vou detalhar um pouco essa diferença posteriormente, de quem é a atribuição, em casos específicos. Então, o MPA analisava essa solicitação, isso, se deferido, o interessado recebia esse certificado, né, que seria o RGP, de aquicultor, mas não parava por aí. Então, o aquicultor ele iria solicitar a licença ao órgão ambiental. Com a emissão dessa licença do órgão ambiental, ele iria retornar, se deferida, claro, ao Ministério da Pesca e solicitar
a licença de aquicultor. Então, esse processo era um processo bem lento, ok? E, consequentemente, se deferido, se recebia o certificado de licença de aquicultor. Isso, hoje, já não é dessa forma. Então, com a portaria 174, nós temos algumas diferenças bem claras e que acaba facilitando o processo de emissão desse certificado. Então, essas são as duas documentações que eu acredito que vários aqui tenham. Então, a primeira delas, o certificado de registro de aquicultor, e a segunda, o certificado de licença de aquicultor nas diferentes etapas. A primeira, na solicitação do registro, e a segunda, na solicitação da licença. Okay? Isso hoje, como eu disse, já não é assim. Hoje nós temos um documento unificado, okay? Que ficaria restrito especificamente à questão do certificado de licença de aquicultor. Então, ao mesmo tempo que se solicita o registro, se solicita a licença. Então, na verdade, seria uma licença de aquicultor. Então, a gente tem que começar a pensar aos poucos que a etapa é uma única e o certificado ou a documentação que vai ser gerada com isso é um único. Então, isso vai vir a facilitar. Então, se olharmos um comparativo de como era, né, e como é, nós temos de 2011 a 2023, antes da portaria 174 ser publicada, algumas coisas específicas para cada uma dessas solicitações. E, posteriormente, com a 174, principalmente a partir de 2024, né, que entrou em vigência, o processo ficou um pouco diferente, como foi citado. Então, inicialmente, duas etapas, registro aquicultor, no antes, né? A exigência do licenciamento ambiental, para poder você completar todo o processo, vigência de 4 anos dessa licença, não possuía instrumento de monitoramento, de uma forma geral, e o processo era burocrático para a obtenção da licença de aquicultor, tendo em vista que você teria que ter o RGP, solicitar a licença, posteriormente voltar a licença ambiental, perdão, e posteriormente voltar para solicitar a licença de aquicultor. Esse processo hoje ele pode ser feito em paralelo, ok? Então não é uma condicionante. Então em 2024 a etapa passou a ser única, seria a etapa de obtenção de licença de aquicultor. A licença ambiental não é condicionante para essa solicitação, ok? Para essa documentação. A padronização de vigência para 5 anos, que antes existiam diferenças. Então, tudo foi padronizado para 5 anos. A princípio, 5, quem sabe 10 anos em algum momento, não sei. Isso. Então, talvez algo a se pensar mais para frente, mas é importante ter um prazo de validade. E aí eu retorno a uma fala sua, que há 10 anos você tinha comentado que tinha o registro, né? E muitas vezes as nossas bases de dados dentro do governo, elas necessitam de atualizações. As pessoas mudam de endereço, elas mudam, muitas vezes, diferentes atribuições, diferentes dados, e nas bases governamentais isso fica atrasado. Então, esse processo de atualização ele é necessário, e não somente na aquicultura, certo? Isso está sendo feito também para a pesca, isso vai ser feito posteriormente, em algum momento, para embarcações, etc. Então, é um processo que é natural. É difícil, eu sei que, de certa forma, impacta, mas ele é natural e ele vai ser feito, na medida do possível, para as outras categorias também do RGP. Então, a criação do instrumento de monitoramento, né? Hoje nós temos o relatório de aquicultor, que está sob a coordenação, sobre a batuta da Secretaria Nacional de Aquicultura, que vem, desde o ano passado, providenciando e gerando boletins baseados no relatório da aquicultura, muito bom, diga-se de passagem, muito bons e com a qualidade muito boa, que traz um pouco do retrato do que os aquicultores do Brasil reportam. E o que seria o principal motivo, a motivação para a 174, que é a desburocratização desse processo de emissão da licença do aquicultor. A ideia foi, efetivamente, reduzir um pouco a burocracia que existia ao longo desse percurso, desde a solicitação do registro até, posteriormente, a emissão da licença. Então, aqui, só para vocês terem noção, acredito que vários nunca viram, mas isso aqui é dentro do nosso sistema, o Sistema de Registro Geral da Atividade Pesqueira. Então, tínhamos 2 campos, o registro de aquicultor e licença de aquicultor. Então, hoje, todo o processo é feito dentro de um módulo apenas, que é o módulo de licença de aquicultor, ok? Esse módulo de registro de aquicultor ele não vai ser desativado dentro do sistema, mas ele vai permanecer inoperante uma vez que o processo vai ser feito dentro de um módulo único.
Então, quais seriam os requerimentos? Vou falar um pouco do processo para solicitação desse registro, né, dessa certificação. Então, nós temos 3 tipos de requerimentos atualmente, que seria a inscrição no RGP, ou seja, o primeiro momento que a pessoa vai solicitar esse registro, né, e, consequentemente, sua licença atualmente, a renovação e a possível atualização de dados. Todos esses 3 requerimentos, eles acabam efetivamente gerando atos administrativos que vão resultar na licença, no documento de licença do agricultor. Okay? De quem é a responsabilidade da análise desse processo, dessa documentação, desse fluxo? Nós temos uma diferença aqui. Então, empreendimentos aquícolas localizados em 2 unidades da federação ou em águas da União é analisado pela Secretaria Nacional de Registro, Monitoramento e Pesquisa em Brasília. Okay? Então, empreendimentos em mais de um UF e águas da União, isso é analisado em Brasília. A solicitação é feita direto para Brasília. Empreendimentos aquícolas localizados dentro de apenas uma unidade da federação, sem ser águas da União, eles ficam restritos à análise das superintendências estaduais, okay? As FPA do MPA, nos diferentes estados. Okay? Então, aqui tem uma diferença clara no processo de quem analisa e, consequentemente, para onde você indica ou caminha o processo. Então, vamos imaginar que um aquicultor ele tem o seu empreendimento localizado dentro de um UF apenas, e ele solicita, por exemplo, para Brasília. Brasília vai pegar, vai ver, opa, é um UF só. Então, vai encaminhar isso para a superintendência, o que pode aumentar um pouco o prazo de solicitação ou do deferimento ou não desse processo. Então, esse ponto é importante para os senhores e senhoras direcionarem exatamente de forma correta para qual instância eu tenho que emitir, dependendo do caso que for solicitado. Então, o que se traz, além disso, né, algumas diferenças específicas na 174, como eu disse no final do ano passado, é o documento emitido digitalmente por meio do sistema informativo, né, o RGP, que eu mostrei anteriormente. É de caráter individual, okay? Intransferível e com validade em todo o território nacional. Então, é um documento que você pode usar, ele tem a sua validade do Amapá, do Oiapoque, até o Chuí, no Rio Grande do Sul. Então, é um documento com validade e com atribuição ao longo de todo o território nacional. 5 anos de validade, a portaria traz essa modificação em comparação à anterior. Somente o interessado que obtiver a licença de agricultor pode exercer a atividade de agricultura. Então, a licença, como citado anteriormente, ela é intransferível. Então, o agricultor que tem a sua licença, ele que tem que usar, fazer a atividade em cima desse documento legal, certo? E não para terceiros. A renovação deve ser requerida, né, até 30 dias antes do término de validade. Então, se foi emitida hoje, vamos imaginar você recebeu o seu documento, daqui a 5 anos, 30 dias antes de chegar no limite, você solicita essa renovação, ao longo do mesmo processo. Então, hoje, pode-se solicitar através do site do MPA, ok? Você pode entrar lá, mpa.gov.br, tem uma aba lá que fala de registro, monitoramento e pesquisa, e dentro dessa aba você tem um campo que é para agricultor e agricultora, ok? Então, o QR Code também pode ser utilizado, vamos imaginar nesse momento, para poder ver ou acessar, né? Então, quais os tipos e os métodos de solicitação? Nós temos 3, basicamente. Peticionamento eletrônico, através do nosso sistema SEI. Nós temos também o acesso direto pelo Sulgov, com protocolo digital do MPA, e também protocolo físico nas superintendências da pesca e aquicultura ao longo dos diferentes estados. Então, tem 3 métodos de solicitação dessa documentação. Então, quais os documentos necessários para se poder solicitar e, consequentemente, ter deferido ou não esse documento, né? Essa certificação? A primeira coisa que precisamos deixar claro é que existe uma diferença entre pessoa jurídica e física, obviamente. Então, a documentação que vai ser exigida para a pessoa física é diferente para a pessoa jurídica. Então, mas, no final, é bem semelhante o processo. Então,
formulário de requerimento da licença, que vai estar no anexo da própria portaria 174, e está disponível também no site do MPA. Documento de identificação, no caso de pessoa física, e o CNPJ, no caso de pessoa jurídica. A CPF, no caso de pessoa física, comprovante de inscrição e situação cadastral da empresa, né? Junto à Receita Federal, no caso de pessoa jurídica. Comprovante de residência, no caso de pessoa física, e cópia do quadro de sócios administradores junto à Receita Federal, no caso de pessoa jurídica. E, por fim, a cópia do comprovante da GRU paga, certo? Ou que seria o valor da taxa que é cobrada para se poder ter efetivamente o fluxo e ser deferido ou não o pedido. Ok? Então, já que eu falei um pouco de custo nesse final, qual seria o custo? Tem uma taxa a se pagar, né? Então, qual o critério que é utilizado para poder dividir isso? Foi pontuado aqui muito bem que nós temos uma parcela de isenção, de acordo com alguns critérios que eu vou mostrar posteriormente, mas no final, esse valor da taxa, ou a taxa, ela se divide em dois critérios: o tipo de produto ou de produção, o método, e, consequentemente, a dimensão do empreendimento. Okay? Então, aqui essa é a tabela atualizada, trazendo um comparativo de como era anteriormente e como é atualmente, só fazendo uma correção ao que foi falado aqui. O valor da taxa hoje é um valor único para os 5 anos. Então, anteriormente, realmente, os senhores e senhoras pagavam uma taxa anual. Atualmente, o valor ele é único para os 5 anos. Isso é uma diferença específica comparado à portaria anterior. Okay? Então, sistemas de cultivo abaixo ou até 2 hectares, eles estão isentos de taxa. Okay? A partir disso, de acordo com as categorias específicas, seja o tipo da produção e a dimensão dela, esses valores vão aumentando. Então, nesse caso aqui, para a piscicultura, o valor vai de 685, que seria o primeiro, né, para sistemas semi-intensivos de 2 hectares até 10 hectares. E isso aí vai galgando, aumentando até R$ 2.100 para sistemas semi-intensivos acima de 100 hectares. Isso continua, certo? Então, cultivo de camarões, nós temos outros valores específicos que vai também, eles irão aumentando de acordo com o aumento da dimensão do empreendimento. Okay? Então, aqui nós temos um outro. Posteriormente, eu posso falar com vocês diretamente e poder mostrar com mais calma essa tabela. A guia de recolhimento, que é importante também, ela é gerada na emissão de GRU. Nós temos um sistema do governo para a emissão disso, para a emissão dessa GRU. E lá dentro do sistema é possível você indicar o que é necessário, o que precisamos de indicar. O código, o registro inicial, né, o código do DD ou do Estado, mais o código da renovação, né, no caso 0603, mais o número do registro geral da pesca. Isso é importante porque a GRU que vai ser gerada e o pagamento dessa GRU vai ser atrelada ao seu RGP. No caso aqui da renovação, ok? Mas isso vão ter critérios diferentes se for uma solicitação inicial também. E aí, desculpa, eu sei que eu estou um pouco atrasado, mas só para poder complementar, a gente chega no outro ponto, que é o ponto que iremos chegar na atualização cadastral. Então, hoje, o MPA dispõe de um painel interativo unificado que traz todas as categorias de registro da atividade pesqueira, contemplando aquicultor, armador, empresa e pescador também. Então, se olharmos, nós temos uma diferença muito grande no número de registros, que seria aquela primeira etapa anterior, e o número de licenças atualmente. Essa diferença ela é bem grande, diga-se de passagem. 30 mil registros para 5 mil licenças. E pelo processo e o fluxo contínuo, nós deveríamos ter o mesmo número de licenças igual ao mesmo número de registros. Okay? Partindo desse princípio, a partir disso, nós começamos a ver que nós temos um número muito grande de registros sem licença, efetivamente. E isso, desde do início, não poderia continuar dessa forma. Então, o número de registro deveria ser igual, minimamente, ao número de licenças. E nós temos uma diferença muito grande nesse sentido. A partir disso, nós tivemos publicado a Portaria 209, que foi publicada agora em março, né, que trata da atualização cadastral do RGP.
que é muito importante, pessoal. Eu sei que causa transtorno no processo, principalmente para a comercialização do produto, porque vai ser uma exigência, no caso da licença do aquicultor, mas ela é fundamental. A Ofélia, né? Ela comentou, e eu reforço o que ela disse, nós precisamos, eventualmente, isso é necessário, uma atualização das bases cadastrais. E isso vai servir para o MPA remapear os seus aquicultores em termos de produção mesmo, não apenas de registro, pois hoje nós temos muitos aquicultores e aquicultoras registradas, mas que não sabemos se esse aquicultor ou aquicultora está produzindo, porque a gente tem um número de licenças bem abaixo. Então, isso é importante, vai ser importante para mapearmos e, consequentemente, gerar políticas públicas, talvez identificando regiões-alvo, não só em Santa Catarina, mas em outros estados do país. Ok? Perdão, deixa eu só voltar aqui, que eu esqueci algo que é muito importante, que é o prazo. Já foi citado, o prazo é 30 de julho, ok? Então, esse seria o prazo que os senhores e as senhoras teriam para poder solicitar essa atualização do RGP e, consequentemente, emitir ou receberem a sua licença de aquicultor. O processo está caminhando, só para dizer para vocês, nós estamos recebendo muitos pedidos de atualização. Então, a princípio, mesmo com alguns transtornos, vem sendo bem aceito dentro da cadeia produtiva e muitos pedidos de atualização estão sendo feitos. E nós acreditamos que aquele número lá de 29 mil registros sem licença, nós iremos alcançar bem próximo dos 29 mil. Tem muitos pedidos que estão chegando. E eu reforço, nesse sentido, a solicitação que vocês, por favor, atualizem o cadastro. E, por fim, o MPA publicou recentemente essa matéria que traz algumas outras informações e eu me ponho à disposição de conversar com os senhores e com as senhoras em outro momento, aqui na mesa também, caso tiverem dúvidas. Agradeço a atenção de todos. Perdão pelo atraso. Então, agradeço aqui o Alex, né, toda a equipe do MPA, está o Paulo aqui também presente, né? Obrigado pela... Nós vamos continuar aqui, pessoal, anote as perguntas, nós vamos fazer no final em formato de mesa redonda, né? E eu vou passar então aqui para a Mariane, para fazer a explanação dela, que ela vai falar sobre a responsabilidade técnica em ambientais. Bom dia, vou ser bem breve, a apresentação é rápida, antes do almoço, com frio, todo mundo já cansado, né? Então eu vou ser bem breve, mas não menos polêmico. Como é difícil empreender no Brasil, né? Como difícil, quanta burocracia, quanto documento. E tem coisas que merecem a gente pagar por não se incomodar. Então, por isso, eu vim falar hoje sobre responsabilidades técnicas, sobre responsável técnico, né? A mesma coisa acontece com a declaração de imposto de renda. Não tem obrigatoriedade de ser um contador, mas eu contrato um porque eu não entendo e não quero me incomodar, né? E então, na área de meio ambiente, ela também não é diferente, né? Então, como tem muita documentação, tem muitos estudos, tem muitos documentos, se paga para um responsável técnico para ele fazer isso por vocês, para vocês não se incomodarem. Mas existe também um quesito que é a cobrança desse responsável técnico que muitas pessoas não fazem, não exigem dele responsabilidades. Então, eu vim falar um pouquinho hoje sobre responsabilidades técnicas do consultor, né? Então, para o IMA, para o meio ambiente, o que precisa? O estudo. Como qualquer atividade que vá se fazer, precisa do estudo. Eu quero abrir uma loja de roupas na minha cidade. Eu vou fazer um mínimo de estudo. Mercado, qual é o público, o que é que eu vou fazer? Por que meio ambiente ele tem que ser diferente? Isso que a gente está lidando com um bem que é da coletividade. O meio ambiente é de todos, né? Então, ali é muito mais sério. E a gente não vê esse tipo de preocupação em relação ao meio ambiente, nem do proprietário e muito menos do responsável técnico. E isso é bem preocupante. Bem. Então, o que é a definição no responsável técnico? É alguém que tem um conselho e que tem obrigações e que estudou para aquele determinado assunto, né? Qual é a função dele? Ele vai assegurar o cumprimento de legislação e cumprimento de exigências, seja do IMA, seja da junta comercial, seja da prefeitura. Ele tem essa obrigação. Que mais? Ele tem que cumprir todos os atos normativos, né, que existem vigente.
ele tem que garantir uma qualidade técnica. Eles têm que entregar um produto que seja condizente. Eles têm que ter um produto que seja fiel ao que está no campo, ao papel e ao que se quer. E, principalmente, ele tem que ter imparcialidade e transparência. Né? Então, se tem problemas na propriedade de vocês, não quer dizer que, se ele relatar, ele está errado. Não. Ele pode discutir quais são as possibilidades de melhoria e resolução de problemas. Tá? Então, hoje, dentro do IMA, a demora dos processos de licenciamento é porque tem processos muito ruins. 80% dos nossos processos demandam de uma reanálise. E isso demora. E para o Estado, ele é oneroso. Ele é bem oneroso. Por quê? Por causa das responsabilidades técnicas. Né? Aí, quando vocês me perguntam o que é uma RT, é um documento de anotação de responsabilidade técnica. É onde esse responsável ele assina o compromisso, o contrato, entre vocês e o órgão de meio ambiente. Ou entre vocês e o Ministério, enfim, para quem vai entregar o projeto. É isso. Então, se alguma coisa der errado no teu empreendimento, na tua atividade, ele tem responsabilidade, e não vocês. Então, há de se cobrar também responsabilidade técnica. Então, muito recentemente, nós fizemos, há uns 2 anos atrás, a gente fez convênios com os conselhos de classe. Então, o primeiro foi com o CREA, onde tem maior abrangência dos profissionais e maior número de profissionais cadastrados. E aí a gente começou a dar as atribuições dos responsáveis técnicos. Né? A gente começou a dizer quais são as obrigações deles quanto ao órgão de meio ambiente. E tem funcionado muito bem. Nós temos aberto aí processos de ética, conduta ética. Então, por que ninguém gosta do órgão ambiental? Uma das responsabilidades é do consultor. E isso a gente já conseguiu mapear de qual forma. Ele nem protocolava o processo dentro do órgão ambiental e dizia para o proprietário que estava em análise no órgão ambiental. E aí ele ainda assustava. Não vai, porque eles vão te multar. Não vai, porque senão você vai sair de lá com mais um monte de exigências. E isso se criou um medo de realmente perguntar e pesquisar. E, pasmem, tem muita gente que cobra processo, cobra RT e não protocola processos onde se quer. Isso é crime. Então, pessoal, exijam qualidade técnica, exijam acompanhamento, exijam dos responsáveis técnicos, essa orientação. E aí, quando a gente pede a RT também, não é para encarecer processo. É para que vocês tenham uma consultoria de tudo. Qual é o documento da prefeitura, qual é o documento do IMA, o que eu tenho aonde, quando que eu tenho que apresentar, quando que eu tenho que renovar, o que eu tenho que pagar. Ele é responsável por isso, para orientação. E muito mais que isso. Ele é responsável por acompanhar a atividade de vocês. Ele vai, desde do início até o final, do produto final, ele vai acompanhar e atestar que está tudo ok. Essa é a atribuição do responsável técnico. É isso. A RT é para isso. Para a garantia de vocês de acompanhamento. Não é para um documento, de novo. Né? Como toda a parte de licenciamento não é mais um documento. Então, exijam profissionais da área, exijam profissionais qualificados, e cobrem deles esse monitoramento e esse acompanhamento. Ele é tão responsável, ou ele é o único responsável pela operação da atividade econômica de vocês. Não esqueçam disso. E qualquer dúvida, o CREA, o Conselho de Classe, ele está aberto para denúncias, para pergunta, para informações, para treinamento, para tudo. Então, não vejam uma RT como uma cobrança irregular ou de dinheiro. Não é isso. É para que realmente esse responsável técnico ele tenha a responsabilidade daquela atividade. Né? Então, tenhamos isso em mente.
Então, a falta de uma responsabilidade técnica, muitas vezes a gente não conhece legislação. A gente pode estar operando de uma forma irregular ou que cause danos ao meio ambiente, que cause danos até à saúde pública, né? Então, existe. Existem riscos legais de uma atividade, então, multa, embargo, suspensão, cassação, processo judicial, possibilidade de indenização, enfim. Existe N possibilidades. E isso quem vai dizer para vocês é o responsável. E aí a responsabilidade dele de informações falsas, omissas, enganosas, é perda do conselho ou também multas e embargos, né? Fazem 20 anos que eu trabalho com licenciamento ambiental e já vi muita coisa do tipo o responsável técnico omitir informações como nascentes, curso de água, porque daí sai mais rápido o licenciamento. Isso é mentira, né? Hoje a gente consegue rastrear qualquer tipo de informação de relevo, de solo, de recursos hídricos, vegetação. Então, o responsável técnico ele não pode omitir informações, né? Ele não pode. Isso prejudica na análise de processo. E, às vezes, era até a pedido do proprietário, para não informar. Então, os dois estão errados nesse caso, né? Eu acho que era isso. Falei que eu ia ser bem breve. Então, não vejam a RT como um documento a mais, um gasto desnecessário, porque eu vou dizer para vocês que é o documento mais importante numa operação de uma atividade, seja ela qual for. É a mais importante. Então, tenham cautela em escolher um profissional. Ah, mas o filho da vizinha ele é formado em, sei lá, vou contratar ele vai me cobrar R$500. Vai gastar 500, mas daí para ajeitar toda a documentação você vai gastar mais um mundo de coisas, né? Então isso eu posso assegurar a vocês. Vão em profissionais qualificados. Se não souberem, consulte o conselho de classe, CREA, CRBio, tem o de administração, tem conselho. Todas as profissões têm conselho, exceto oceanografia, acho. Oceanografia não tem conselho de classe. Então eles não podem fazer? Podem. Eles podem fazer projetos, eles podem. Mas não tem conselho de classe. Mas eles vão ser cobrados como todos os demais, né? Responsabilidade técnica é igual. Acho que é isso, pessoal. Era isso que eu tinha para trazer. Muito obrigada pela atenção. Obrigado, Mariana. Mais uma vez, obrigado por cumprir o horário também, arrisca, né? Eu vou passar, então, para o último panelista, o Pedro, né? Pedro Mansur, da SIDASC, que vai fazer a explanação, e aí depois nós vamos abrir para o nosso debate, tá? Então, anote as perguntas aí para a Mariana, para o Alex, para a dona Ofélia e também para o Pedro. Pedro. Bom dia, pessoal. Então, eu sou médico veterinário da SIDASC, coordeno a parte de sanidade dos animais aquáticos e das abelhas aqui no estado de Santa Catarina. Eu vou trazer um pouco da legislação sanitária, né, que hoje em dia ela é basicamente do Ministério da Agricultura. Ela foi atualizada em 2015, então eu vou trazer um breve histórico para depois explicar um pouco das exigências legais da SIDASC, né? Então, ela iniciou com a legislação de 2003, né, que aprovava o regulamento técnico do Programa Nacional de Sanidade dos Animais Aquáticos. Ela já está revogada, né? Mas essa legislação ela trouxe algumas definições importantes, como a exigência da GTA e de certificado sanitário também, né? Então, a guia de trânsito ela ainda é exigida, né, por nós, a gente precisa dela para transporte de animais. É basicamente a exigência para transporte que a gente tem hoje em dia, né? E, além disso, essa legislação ela já contemplava algumas definições que a gente utiliza até hoje, como definição de foco de enfermidades, que é o que a gente utiliza para atuar em cima de algumas propriedades quando são detectados focos de doença, né? Porque, na verdade, a defesa sanitária animal ela trata justamente da parte sanitária mesmo, né? A gente não lida com regulamentações ambientais ou outras regulamentações de outros órgãos, né? Porque foge à nossa competência.
Então, a partir de 2015, com a instituição normativa do MPA, que hoje em dia essa atribuição sanitária não cabe mais ao Ministério da Pesca, mas sim ao Ministério da Agricultura, né? Ela trouxe algumas definições importantes, assim, né? Ela é uma legislação já bem mais completa. E, a nível estadual, a gente ainda está engatinhando nessa questão da legislação sanitária, né? A gente tem uma legislação que ela é um guarda-chuva, assim, que é a 10366, mas ela serve para todas as espécies animais, sejam animais terrestres, aquáticos, enfim, né? Ela engloba tudo. A gente utiliza alguns artigos dessa legislação, mas a gente pretende, com um grupo de trabalho que já foi formado com a Secretaria da Agricultura, elaborar uma legislação nossa mesmo, a nível estadual, com algumas exigências sanitárias específicas aqui para o Estado, né? Ela precisa ser discutida não só a nível de secretaria, a nível de SIDASC, a nível de EPAGRE, mas também com os produtores e com as associações para a gente ter uma clareza do panorama mesmo sanitário e, enfim, de produção aqui do Estado, né? Então, algumas definições importantes, como sistema semiaberto, que é, no caso, os moluscos bivalves que a gente produz aqui em Santa Catarina, né, onde não se tem um controle da água e um controle pequeno, um controle dos animais somente, desculpa. O sistema semifechado, que no caso é um sistema que tu não tem muito controle da água, mas dos animais sim. E o sistema fechado, que no caso são aquariofilias ou quarentenas, onde tem um controle total da água e dos animais também. Então, algumas questões que essa legislação trouxe, né, que é proibido o emprego de produtos e subprodutos condenados pela inspeção para alimentação animal, né, bem como de resíduos oriundos de processamento de matéria-prima, tanto para pesca extrativa quanto de aquicultura, né. Além disso, proibido o emprego de dejetos animais para alimentação de animais aquáticos, salvo quando houver alguma regulamentação específica. Isso é importante, né? Até porque muitas vezes isso implica no mercado consumidor, né? Querer saber o tipo de alimentação que os animais estão recebendo, né? E também a questão sanitária. O pescado, à exceção do que for mantido vivo, deverá ser refrigerado após despesca, temperatura não superior à difusão de gelo, durante todo o seu armazenamento no estabelecimento de aquicultura e também durante o transporte, né? Os estabelecimentos de aquicultura deverão realizar a despesca e limpeza de desinfecção de toda a estrutura física, equipamentos e utensílios depois de toda a despesca, né? Isso é importante, a gente sabe que muitas vezes não é possível, mas esse controle, assim, tanto da questão de guia de trânsito, da onde vem, para onde vai, saber de quem está comprando, né? Saber a questão sanitária, porque a gente sabe que muitos problemas sanitários que alguns produtores enfrentam vêm da origem, né? Então, agora a gente está até saneando uma propriedade de ranicultura, no caso de rãs, que a gente sabe que a origem do problema ela não foi no produtor, né? A doença, na verdade, ela veio de um fornecedor, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado de saber de onde vem e também sempre adquirir animais com a guia de trânsito, né? Que também para o serviço de defesa é importante, que a gente consegue rastrear toda essa movimentação, né? Muitas vezes o pessoal pergunta por que da guia de trânsito, por que do cadastramento, mas é uma segurança para nós do serviço de defesa, né? Para a gente saber e poder rastrear, fazer uma investigação epidemiológica, que é o que a gente chama, no caso de focos de enfermidades, né? A gente faz uma investigação para saber a origem de algumas das doenças e a possível disseminação dela para outros produtores. E com a guia de trânsito a gente consegue fazer isso, né? A gente consegue saber de onde veio e para onde vai, né? Além disso, essa legislação ela definiu também a lista de doenças de notificação obrigatória, né? E ela é importante saber que toda doença de notificação obrigatória, ela não é só o RT ou só o serviço de defesa que é obrigado a notificar, né? Todo produtor ou cidadão comum que souber de alguma mortalidade, que souber de alguma enfermidade, assim, ele deve notificar o órgão de defesa, né?
para que a gente possa tomar as medidas cabíveis. No caso, verificar, analisar os animais, fazer a interdição da propriedade e, se preciso, interditar no caso, e, se preciso, também fazer o sacrifício sanitário dos animais e o saneamento do foco, né? E, claro, a investigação epidemiológica, que é o que a gente faz, né? Quando tem uma enfermidade, a gente vai fazer toda a investigação para ver onde que está, se disseminou para algum lugar, e aí investigar nas outras propriedades, né? Então, a gente tem um prazo máximo de 24 horas, né? É importante esse prazo, e é importante também para a gente justamente interditar e evitar essa movimentação, mas também para as amostras estarem viáveis, né? Porque muitas vezes o produtor ele entra em contato com a gente e as amostras, os animais já estão todos mortos, putrefatos e não tem como fazer análise, né? Então isso aí é bem importante para nós, para as amostras serem viáveis na hora de encaminhar para os laboratórios oficiais. A gente utiliza hoje em dia o laboratório do Ministério da Agricultura, né? Fica em Minas Gerais. E aí não tem custo produtor, mas tem que ser o órgão de defesa para enviar, né? Então, esses conceitos que eu estava falando, né, que toda suspeita fundamentada de enfermidade pode ocorrer uma interdição, a realização de uma investigação epidemiológica, a colheita de amostras, né, e a adoção de outras medidas sanitárias que forem necessárias, né? Então, não existe um protocolo pronto para cada enfermidade, cada uma a gente vai ter que tomar alguma medida, pode ser igual ou diferente, dependendo da questão, né? E essa área de animais aquáticos, assim, muitas vezes ela varia bastante, né? A gente sabe que para algumas espécies animais, tipo suínos, aves, já existem protocolos praticamente semelhantes para as enfermidades. No caso dos animais aquáticos, a gente ainda tem a questão das espécies, né? São várias espécies, então cada uma vai ter uma metodologia, uma abordagem diferente, né? Então a gente tem que levar isso bem em conta. Então essa é a lista de doenças, ela é um pouquinho maior, ainda tem outras enfermidades, né? Então a gente trabalha com uma gama bem grande de enfermidades, ela ficou pequena aí, porque realmente ela é extensa, e é sempre uma novidade. Muitas vezes os sinais são inespecíficos das enfermidades, a gente não sabe muito bem se pode ser aquela doença ou não, por isso que a importância de comunicar o órgão oficial e a gente fazer análise laboratorial para diagnóstico, né? Então, as ações da SIDASC, né, que é o que basicamente eu te veio fazer aqui. Então, todo produtor ele deve fazer o seu cadastro na SIDASC. Ele é independente dos outros cadastros, tá? Ele é um cadastro sanitário, na verdade, é um cadastro de propriedade. A gente vai lá, vai cadastrar o produtor, o nome do produtor e as espécies que ele tá produzindo, tá? A gente não exige outras outras documentações. Por quê? Porque para nós é importante essa questão sanitária. Se emperrar isso, a gente sabe que outras questões, a gente sabe que para nós vai ser uma perda, porque a gente trabalha com doenças e essas doenças, se a gente perde o controle, a gente pode causar um prejuízo muito grande, né? Então, e também porque não é a nossa competência. Então, a gente tem que cuidar muito da questão da competência. Muitas vezes os colegas perguntam, a gente tem que exigir isso, tem que exigir aquilo. Não, a gente exige que ele cadastre todas as espécies que ele tem na SIDASC para a gente poder ter esse controle, né? Então, para realizar o cadastramento, o produtor deve comparecer no escritório da SIDASC local. Praticamente todos os municípios têm um escritório ou algum que responde por aquele município, né? Então vão ter médicos veterinários ou auxiliares administrativos que poderão fazer esse cadastro. E aí nesse cadastro ele vai levar o seu documento de identificação, seu CPF, as espécies que ele pretende criar, né? Que no caso são as UEPs. Ele pode já ter uma propriedade com outras espécies, por exemplo, suínos, bovinos, e ele incluir nessa propriedade essas outras espécies de animais aquáticos. A gente sabe que muitas vezes o produtor tem um tanque pequeno ali, que é para um comércio pequeno, mas todo esse comércio tem que ficar claro que, assim como é para as outras espécies, para suíno, para bovino, o de animais aquáticos, por menor que ele seja, ele precisa passar por um estabelecimento de inspeção antes de ser consumido.
essa questão de venda diretamente ao produtor, a gente sabe que aqui provavelmente não tem, mas existem pequenos produtores que ainda fazem, né? E isso não é permitido na legislação. Então, aqui são a questão da guia de trânsito, né? Eu vou passar rapidinho aqui, porque já tem pouco tempo. Então, animais aquáticos vivos. É exigida a guia de trânsito animal. A guia de trânsito animal, ela atesta a origem, ou seja, a propriedade de onde veio para onde vai. Então, as duas propriedades precisam estar cadastradas para que seja emitida a guia de trânsito, e a validade dela é durante o transporte. Então, não adianta tirar uma guia de trânsito para um transporte, sabe, que vai prever que vai demorar tanto tempo. Não, ela tem que prever o tempo de saída e o tempo de chegada, e é basicamente isso, sabe? Não dá para ser por vários dias e tal, se isso realmente não ocorrer. Além disso, animais aquáticos vivos, matéria-prima de animais provenientes de estabelecimentos de aquicultura destinados a estabelecimentos de inspeção. Por que é emitida a GTA mesmo que os animais já estejam no gelo? Justamente por isso, né? Para a gente ter esse controle, inclusive de saldo, né? Porque no momento que os animais saem da propriedade, o saldo deles vai diminuir. Então, a gente precisa ter esse controle quando vai para o órgão, para o estabelecimento de inspeção, com a guia de trânsito animal, né? Porque senão se perde esse rastreamento, né? Animais destinados à aquariofilia nos demais casos. Quando os animais ornamentais forem para do local de pesca, ou seja, do ambiente natural, para o primeiro estabelecimento onde ele vai ser comercializado, aí sim é somente a nota fiscal. Além disso, quando esses animais ornamentais saem de estabelecimentos por exemplo, pet shops ou casas agropecuárias para um consumidor final, e esse último não exercer atividades econômicas, ou seja, um apartamento, uma casa, aquariofilia normal, assim, de pet, daí ele não é nota fiscal mesmo, né? Moluscos bivalves também, quando o local da retirada desse molusco bivalve, o estabelecimento processador já fique junto da área de cultivo, né? Isso acontece em alguns casos aqui em Santa Catarina, aí é somente o formulário de origem de pescado, e essas outras documentações, como Formin, Formicom, isso aí são documentações sanitárias para o transporte quando nós fazemos a coleta e envio para laboratórios. Então, sintetizando, né, quando houver alguma mortalidade elevada, as causas devem ser investigadas para ver se houve alguma falha de manejo, que muitas vezes a gente sabe que ocorre uma falha de manejo, falta de oxigenação, não é questão de enfermidades, né, algum problema de alimentação, então a gente tem que cuidar isso aí. Por isso a importância dos responsáveis técnicos para estarem avaliando antes dessa informação chegar no órgão de defesa, sabe? Porque muitas vezes a gente vai ali e detecta que foi uma falha de manejo e não há necessidade de fazer coleta de amostra. Quando forem descartadas as causas iniciais, deve ser imediatamente contactada a SIDASC, né, para verificar essa questão da possibilidade de coleta e envio de análise. A gente tem um número, que é a Ouvidoria do Estado, né, que é um 0800 644 8500, para denúncias justamente sanitárias, alguma questão de irregularidade, que for detectada por qualquer cidadão, ele pode fazer, e a SIDASC vai tomar ciência e vai investigar, né. Então, é basicamente isso. Eu agradeço aí pelo tempo. Eu sou coordenador da Sanidade dos Animais Aquáticos das Abelhas. O Juliano, que está aqui, ele é meu substituto quando eu preciso me ausentar. E esse está aí o nosso e-mail. Qualquer dúvida, entre em contato. Obrigado. Agradeço, Pedro. Opa, agora sim. Então, pessoal, vamos dar início aqui ao debate, né? Então, quem tem perguntas, pode ir se inscrevendo. Eu vou pedir ajuda. Meus colegas da IPAG, Thiago, vai me orientando aqui também, o BIS também, para a gente conseguir fazer mais rápido esse processo. Eu sou o Lang dos Peixinhos, Lang de Timbó. Minha pergunta é a seguinte: eu tenho duas propriedades. Uma
na Peixinhos e uma outra num outro município. Eu pego o peixe lá da propriedade, quero transferir para a propriedade 1. E está ali a Cidasc na curva me esperando e pá, eles me pegam. O que eu faço com o peixe? O que a Cidasc faz? O senhor está transportando uma propriedade sem guia de trânsito, é isso? Exatamente. E a propriedade é em outro município? Outro município. Na verdade, não pode. Na verdade, o senhor vai ter que transportar com a guia de trânsito. Se a Cidasc pegar, ela pode fazer o senhor retornar à origem, no caso, né? Agora, são vários, vai depender da questão, né? Se ele verificar que foi má fé e tal, ele pode, inclusive, pedir fazer a retenção desses animais e, enfim, a eliminação. No caso, acho que o senhor está ciente que precisa dessa documentação, né? Então seria só se adequar, né? Vai receber primeiro uma notificação, depois aí pode ser as outras medidas, né? De recolhimento dos animais, eliminação, enfim. Mas inicialmente é um auto de infração, né? Que o senhor vai receber. É uma baita de uma confusão, porque eu pego a peixe de uma propriedade 1, levo para a propriedade 2, e outro dia eu faço o inverso. Eu trago de uma propriedade para outra. Isso não é fácil. A documentação, tudo disso aí. E outra coisa que eu percebi, cada vez o médico veterinário vai ter que assinar esse transporte. Não, na verdade, o transporte ele pode ser feito, a guia de trânsito ela pode ser feita, inclusive, pelo produtor, né? Desde que ele tenha o treinamento ali no escritório da Cidasc, que ele pode emitir, né? Ou o RT, né? Perfeitamente, mas tem que acompanhar o atestado de sanidade? Na verdade, a gente não exige mais o atestado sanitário, né? Junto da guia de trânsito, né? A gente só a guia de trânsito mesmo, né? Isso... Puxa vida, essa aí é nova para mim. Porque a gente recebeu uma notificação agora que dentro de 30 dias nós tínhamos que contratar uma médica veterinária para tirar nota fiscal, GTA e atestado de sanidade. Mas quem notificou o senhor? Florianópolis. Conselho de Medicina. Tá. Daí é uma outra exigência, né? Na verdade, é uma exigência que a colega apresentou aí, né? Em 30 dias nós temos que arrumar uma médica veterinária, senão a multa é de 3 mil e mais 30 dias, 25 mil. A gente sabe que são várias exigências, né, para o produtor. Assim, cada órgão faz uma exigência, né? No caso, nós é esse cadastro mesmo que a gente precisa. Mas daí, como eu estava falando, são questões de competência, né? A gente exige esse cadastro do produtor, né? Muito obrigado, viu? E muitos órgãos que tem, tá louco. A gente pensa, não sei, talvez nesse grupo aí da piscicultura, verificar a questão de unificar um pouco as coisas, sabe? A exigência, inclusive a nossa da cidade, talvez já exigia documentação ambiental e tal para o cadastro para facilitar um pouco, né? A gente não sabe de que forma isso vai ser possível, vai precisar que a gente entre em contato com as outras instituições para talvez estar unificando isso mesmo, que a gente sabe que é oneroso e é trabalhoso também para o produtor. Obrigado, Sérgio. É o segundo inscrito. Pode se inscrever, pessoal, que a gente vai monitorando. Boa tarde, pessoal. Parabéns aí pela explanação. Eu tenho um monte de coisa. Eu até vou fazer uma polêmica aqui, algumas polêmicas. Assim, ó, a questão da licença. Eu sei que não foi tu que fez a norma e tal, mas ela, para mim, pro produtor de tanque escavado, ela não deveria de existir. Uma coisa é produtor em tanque rede, em águas da União, recursos que são compartilhados, porque se já pensou, vamos começar a exigir a licença do suinocultor, a licença do apicultor, a licença... em nenhuma outra atividade tem isso. Então, é uma questão bem questionável. Eu penso assim que é complicado, né? Tudo bem para cadastro, monitoramento, mas isso pode ser feito de outra forma.
pode conseguir essas informações de outra forma. A questão que foi comentada aqui, bom, tem que unificar, tem que achar uma forma de unificar esses cadastros, porque, pô, é complicado, pessoal. Eu me coloco no lugar de um piscicultor, meu Deus do céu. Então, vamos unificar, pelo menos dentro do Estado, assim como está sendo feito o sistema de gestão da maricultura, que está unificando as informações de todos os órgãos ali, tem que fazer para a piscicultura, tem que avançar nesse negócio, porque é complicado. Outra questão, aquela licença ali, pô, até 2 hectares é isento. Se hoje a legislação do CONAMA fala que até 5 hectares é pequeno, por que não, pelo menos, já que eu acho que os piscicultores, vou dar minha sugestão aqui, derrubem esse negócio. Derrubem essa licença para o produtor de tanque escavado. Mas isso é uma briga, mas tem que ser feita. Tem que questionar e tem que... outra coisa, pô, CRMV. Qual é a legislação que está embasando o CRMV de multar e exigir ART? Então, os agrônomos vão exigir também, o engenheiro civil vai exigir também. Ou seja, se deixar essas coisas avançar, amanhã vai inviabilizar. Tem que questionar, tem que ir atrás, porque são coisas assim que vão surgindo do nada. Né? De repente, bom, agora eu vou lá e vou fiscalizar, Espera aí. Qual é? Eu esperava que alguém aqui respondesse essa questão aqui, por exemplo, da onde que surgiu essa exigência do CRMV para a RT do produtor? Ninguém, não foi nenhum dos órgãos aqui, que são os órgãos que fazem, digamos assim, a regulamentação da atividade. Então, eu acho que essas coisas, o pessoal, a CAC, né, tem que fazer uma mobilização para tratar esses assuntos, para impedir que o produtor tem essa... Não, porque é custo financeiro, é questão de insegurança jurídica, tem várias questões que vai inibir o produtor. Nós estamos ainda falando de produtores que eu acho que mais de 80% são pequenos produtores no Estado. Então, é uma atividade que tem que ser incentivada, e muitas delas é de cunho familiar e tal, e o pessoal está argolando. Ah, mas é o uso de água. O arroz também é uso de água. Não tem a licença federal para... Entendeu? Então, acho que essas questões aí realmente são polêmicas, mas eu acho que tem que ser realmente levado à frente. Dona Ofélia quer complementar? Serginho, parabéns. É uma questão que a gente levanta. Quando eu falei lá comunicação, é importante que a gente deveria ter um cadastro único para as informações, para as exigências, né? Quando o Lang lá questionou sobre a anotação de responsabilidade técnica, nós ficamos sabendo que precisava da anotação de responsabilidade técnica porque 3 piscicultores foram autuados. E aí a gente começou a questionar. Recentemente, um piscicultor me questionou que o CREA estava querendo a responsabilidade técnica na piscicultura também. Não tem cabimento. Então, quem é que exige? Por que exige? A gente tem que ter mais clareza sobre isso. E, assim, sobre o registro, né, eu gostaria que mostrasse lá na apresentação do Alex, uma das últimas, onde tem os dados, onde tem mais o RGP a nível Brasil. Éramos nós, Santa Catarina. Lá tem quase 4.000 RGP. Santa Catarina, olha os outros estados, não tem quase nada. Santa Catarina é o estado que mais tem RGP. Agora que a gente está questionando sobre licença de aquicultor, claro que nós, a CAC, tomamos a frente e questionamos o Ministério da Pesca, por que a gente tinha que fazer, por que a gente tem que ter esse documento, para onde vai esse recurso? Ninguém respondeu ainda. Eu vejo assim, nós temos aqui o Érico, que começou a fazer, eu até acho importante que o Érico deu depoimento de como é fazer essa licença, né, Érico? Se você puder fazer esse depoimento e mostrar as dificuldades que realmente são, é importante, porque não é só fazer, nós queremos entender, nós queremos questionar, nós queremos ajudar a fazer, mas também queremos que as coisas fiquem menos burocráticas, que as coisas realmente aconteçam. Todos nós queremos estar legalizados. Como a gente tem um carro documentado, uma terra documentada, a gente quer ter isso também. Mas aí a gente tem que trabalhar, tem que entender e tem que fazer as coisas acontecer. Érico, você pode dar o depoimento? Sim, bom dia. Bom dia. Antes eu até vinha conversando com o Darcy. A gente tem feito, o sistema tem fluído, tem funcionado. Quando a gente coloca dentro do sistema Gov, principalmente, é muito prático, ele é rápido de fazer. O sistema SEI, ele é um pouquinho mais complexo, mas ele também funciona. A questão principal é o retorno. A gente não está tendo retorno.
E principal, assim, ó, o retorno é a gente saber o que está acontecendo, em que etapa que isso está realmente. Se está lá em Brasília, se está aqui na superintendência. E a gente não tem. Até o próprio Darcy falou, ele já fez mais de 70 e até agora ele recebeu 5, um dos funcionários da EPAGRE, no caso. Então, está bem complicada essa questão de retorno. E o prazo está batendo na nossa porta, né? O que eu penso, talvez uma ideia, uma sugestão, se realmente vai ficar assim, a partir do dia 30 não vai mais validar o RGP. Será que vai precisar, talvez, um protocolo informando que foi protocolado o registro, a licença, no caso, para validar numa possível venda, para não brecar e também não prejudicar o piscicultor, no caso, né? Basicamente é isso. Alex, se puder, e só Posso? fazer uma complementação rápida. Claro, fica à vontade. Primeiro eu vou voltar só uma fala aqui do Serginho. Obrigado, Serginho. Eu acho que, na verdade, você não foi polêmico. Eu acho que isso faz parte do diálogo no final. E eu acho que o setor realmente ele tem que, e pelo que eu vejo aqui, certo? Vocês são bem organizados, são muito organizados. E essa cobrança do que tu falaste, por exemplo, tem uma regra do CONAMA, porque isso não foi. Isso é importante para o governo, para a gestão. Esse feedback, o fato de vocês questionarem, isso é importante para a gestão de uma forma geral. E, consequentemente, ser incorporado nas normativas específicas, etc. No caso da 174, né, e no caso da atualização cadastral, mas principalmente da 174, a 174 passou pela nossa Conju, que avaliou todo o processo jurídico da legalidade ou não. Então, não foi encontrado problemas em relação a isso. Eu acredito que poderia, sim, ser avaliado nesse contexto, em termos não da legalidade, mas da praticidade do que está na norma. Okay? Como você pontuou, não fui eu, como pessoa, né, que construí a norma, mas eu faço parte do Ministério. Então, eu também sou parte desse contexto e, no final, eu também fiz a norma, por ser Ministério. Mas eu concordo contigo. E um outro ponto que eu queria destacar, que foi falado também, é a integração. Eu ouvi o nosso colega apresentando, vi que vocês aqui no Estado fazem um cadastro, né, da propriedade. Nós temos um cadastro da propriedade quando o piscicultor, o aquicultor, ele faz o RGP. E aí, pensando na ideia de integração, não sei, talvez a gente pode até conversar, claro que são objetivos distintos, mas muitas vezes nós temos a mesma informação para um mesmo fim, que é efetivamente mapear aonde está aquele aquicultor, aonde está aquela aquicultora. Então, essa integração eu acho importante, de uma forma geral. Não temos ainda, a nível de ministério, no contexto da aquicultura, toda essa integração. Algumas ações estão sendo feitas no sentido de integrar algumas ferramentas, nem todas ainda estão integradas. Então, acho que a gente vai penar um pouco até termos essa integração, mas ela é fundamental. E, indo na fala do colega, desculpa seu nome, o nome dele é como mesmo? Como? Eric. Obrigado, Eric, pelo seu feedback. A gente tem, isso não é novidade para vocês, o Ministério da Pesca, embora tenha se tornado ministério, nós ainda temos um déficit de pessoas, de uma forma geral, que acreditamos que vai ser solucionado, de certa forma, agora com o nosso concurso. Isso vai trazer mais servidores, porque, embora você tenha um sistema automatizado, muitas vezes, para solicitação, essa análise é feita por pessoas físicas. Então, como eu citei antes, o Alisson, muitos, ou quase, 99% dos processos passam na mão de uma pessoa para poder efetivar isso. Como eu disse, nós estamos recebendo muito pedido de atualização cadastral, e isso, eventualmente, vai ser necessário agora, por parte do Ministério, de fazer uma força-tarefa para analisar isso no tempo hábil possível, considerando que o prazo legal é 30 dias para análise, prorrogável por mais 30 dias. Né? Mas o ideal é que isso seja analisado o mais rápido possível, para não prejudicar, no caso, os aquicultores e aquicultoras que queiram comercializar. E aí, talvez, voltando ao que o Eric falou, o fato de, pelo menos, ter um feedback do protocolo que foi efetivado, para se não ter um problema na hora da comercialização. Eu confesso que eu não consigo te dizer a resposta agora, mas eu vou levar isso para Brasília, vou falar com o pessoal, saber, e talvez até, por mais que não se tenha o processo finalizado, mas que vocês possam acompanhar de certa forma, fazer um mapeamento dos processos que chegaram, isso de certa forma ser publicitado
para o setor como um todo, ó, recebemos tantos processos que estão nessa fase inicial ou estão em análise, tantos foram deferidos. Eu acho que é importante esse feedback para vocês do setor. Me comprometo a fazer isso. Eu não consigo te responder agora com exatidão, mas eu prometo e me comprometo a trazer uma resposta, pegar seu contato também com a Ofélia aqui, qualquer coisa eu falo diretamente contigo. Ok? Obrigado. Obrigado. Bis, temos uma pergunta lá. Nós temos mais 4 inscritos, tá? E aí nós vamos abrir espaço para mais 2. Quem quiser se inscreve. Tá? Bom dia, Sérgio do Pescado Timbó. A primeira pergunta ali para a Sindasc, ficou na dúvida aí o companheiro aqui, que nós temos abatedor e temos a lagoa na propriedade. Precisa tirar o GTA ou não? Com a propriedade dentro do frigorífico? Na verdade, precisa, porque a questão da guia de trânsito, ela só de área contígua é só para molusco bivalve, né? Então, no caso, precisa, sim. Tá, a segunda pergunta vem ali do companheiro Lang ali. Por isso que eu acho que às vezes tem que estar um pouco junto lá com o produtor na prática, né? Uhum. Vamos pegar um exemplo, que nem ele. Nós temos 2 propriedades. Então, são lagoas menores lá na propriedade, a gente vai ter que ir todo dia lá tirar o peixe. Pensa comigo. Todo dia, segunda a sexta, eu vou tirar um GTA todo dia. Na minha visão, poderia ser tirado um GTA semanal, né, dando lá a entrada. Eu saio na segunda e na sexta, quantidade. Porque, olha só, tu está fazendo um GTA todo dia. Ou vou falar diferente, como nós, vocês têm que ver o lado do pequeno produtor. Daí se encaixa que eu, companheiro, teria no nosso vale lá bastante frigorífico assim, que é menor, que abate 500, 600 quilos por dia. Então, eu comprei a propriedade lá de Rodeio. Mesma situação, eu vou ter que ir para todo dia lá em Rodeio buscar 500, 600 quilos. E aí eu tenho que pedir para o produtor todo dia me fazer um GTA. Olha como é difícil. Não é tão simples que nem a dona Ofélia diz assim, eu preciso, é igual um documento do carro para eu estar legalizado. O problema não é a regularização, o problema são as dificuldades para te regularizar. Chega para um produtor e diz para ele que todo dia ele tem que tirar um GTA. Outra coisa, a gente fala muito no Brasil, economia, valorizar as coisas, né? Por que tem que ser papel? Por que não pode ser simplesmente o GTA online? Pô, tenho meu celular, está aqui hoje, lá no frigorífico. Bateu qualquer fiscalização? Não, está aqui. Ou eu estou no carro? Está aqui. Me desculpa, é desnecessário, tá? Eu vejo lá no frigorífico, toda vez naquela mesa lá, aquele monte de papel lá. Cara, isso vai ser jogado fora. Então, são coisas, talvez, para se pensar, tá? Obrigado. Em relação a esse trânsito, como eu falei, ele é uma legislação que a gente tem que cumprir, né? Então, acho que o trânsito, ele de propriedade para estabelecimento de processamento, ele precisa ocorrer porque, como eu te falei, né? A gente sabe que tinha bastante, ainda existe uma irregularidade muito grande em relação a pessoas que produzem e comercializam diretamente para estabelecimentos que não processam, mas que já comercializam direto para o varejo, no caso, ou varejo mesmo, né? Então, é preciso ter esse controle. Porque a gente estava interditado por causa de toxina, né? Então, tu imagina o risco, né? Inclusive, a gente recebeu várias denúncias, conseguimos pegar ele algumas vezes, passou até para a Polícia Civil, porque ele não queria, ele não parava de fazer isso. Então, olha o risco de uma matéria-prima ser enviada para outro estado, causar um dano para quem está consumindo em outro estado, e esse produtor provavelmente não ia ter um rastreamento, não ia saber de onde era, mas ia prejudicar a cadeia inteira de produção de molusco bivalve de Santa Catarina. Por quê? Porque ia estar associado a um molusco que foi produzido aqui. Então, é justamente isso, sabe? A gente tenta manter esse cadastro, manter esse controle, por mais dificultoso que seja algumas vezes, a gente pode tentar flexibilizar em alguns casos específicos, mas tem que entender o motivo disso, né? Obrigado. Perfeito. Pessoal, assim, só os recadinhos paroquiais para a gente almoçar. Primeiro, quero agradecer aqui ao Alex, a dona Ofélia, a Mariana, ao Pedro, por se disponibilizarem estarem aqui. Tá? Um resuminho, para ver se todo mundo capturou. O que precisa para ser piscicultor hoje? Cadastro no bloco de notas, como piscicultor. Cadastro unidade de exploração na Cidasc. Licenciamento ambiental. Licença de aquicultor. Um RT, médico veterinário responsável pela produção, seja da Livino, seja de engorda. É isso que precisa. Vai construir um açude, precisa de uma RT do engenheiro de construção.
Então, o resumo da ópera, vamos dizer assim, é isso. Vocês, pessoal, têm poder, vocês têm palavra. Aqui nós temos vários representantes de associações municipais e nós temos a CAC, com a dona Ofélia e com o Marcelo, que representa o Estado como um todo, as associações do Estado como um todo. Vocês unidos podem, sim, indagar as instituições, os órgãos competentes, do porquê de tanta exigência, do porquê que o CRMV tem que estar exigindo isso, porquê que o CREC tem que estar exigindo aquilo. Então, participe das associações, pessoal. Participe da CAC, da Associação Municipal. Vocês são a fonte de mudança. Não tenho dúvida. Certo, pessoal? Então, assim, agradeço a todos. Nós temos agora o intervalo do almoço. 2 horas começa o painel da tarde, com mercados da tilápia, do peixe, né, em Santa Catarina. Depois com a questão sanitária e tecnologias de produção. Até à tarde. Muito obrigado a todos.